para quem o havia enviado. E quem é que havia enviado Jesus? Foi o Pai Celestial. Jesus é o Filho e o Pai é o Pai. E agora estava a anunciar que ele voltaria para aquele que o havia enviado. E então houve momentos de tristeza e pânico entre os discípulos que viveram 3 anos com o seu mestre. Ai, que paz que eles desfrutaram, aqueles ensinos, e não somente paz, mas também ele supria dificuldades, carências, necessidades, quer físicas como espirituais, dos seus discípulos, como nós vemos no pagamento do imposto de Pedro, e como Jesus resolveu o problema, a calmia das tempestades e não sei o que, da fúria dos ventos, a cura da sogra de Pedro. Parece que Pedro foi o mais beneficiado, né? Por quanto renunciaram também, abandonaram a sua empresa. Então estava a receber 100 vezes mais aqui na terra, né? Então, não é isso que eu queria falar do barco de Pedro e a sua pesca maravilhosa, mas eu quero dizer que Jesus naquele dia disse aos discípulos angustiados, atribulados por causa da promessa, ou então da mensagem que ele iria embora para onde tinha saído, que ele voltaria para quem tinha enviado. Então ele disse assim, importa, ou então é necessário que eu vá, porque se eu não for, então o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, então eu vos enviarei ele. Bom, nós vimos que o Pai enviou o Cordeiro, que é o Filho. Agora estamos a ver aqui Jesus a fazer promessa, o Filho, queria enviar o Consolador. E também em outra parte do seu discurso, chamou mesmo este Consolador de outro Consolador. Isto é, ele foi também Consolador para os céus, nos dias da sua carne. Glória a Deus. Agora estava a prometer que poderia enviar um outro Consolador e que se ele não fosse, esse outro Consolador não viria. E que quando esse Consolador, que Jesus, não o Pai, que Jesus iria enviar, teria esta missão. Preste bem até, ó terra, a missão deste Consolador, do segundo Consolador, que seria enviado pelo Filho, era ou seria este. Ele virá e vai convencer o mundo do pecado. Resistam isso. Parece que hoje estou a fazer espécie de um ensino, não mais uma exortação, assim como uma pregação. Ele vai vir e vai vir convencer o mundo do pecado. Número 1. E a segunda missão, também vai vir convencer o mundo da justiça. Número 3. Também vai vir convencer o mundo do juízo. Ok? O que é isso, convencer o mundo? Convencer o mundo é mostrar ao mundo, primeiro, os seus pecados e as consequências do pecado, que é a morte, para que eles, o mundo, que são as pessoas, em pecado, nas trevas, pudessem evitar a ira de Deus, pudessem evitar a condenação do inferno e assim voltarem para Jesus. Porque quem vive em pecado não crê em Jesus. E quem crê em Jesus já não vive em pecado. Todos esses que dizem que creem em Jesus e ainda vivem em pecado não creem. Por isso Jesus explicou, por que ele vai vir convencer o mundo do pecado? Porque o mundo não crê em mim. E por não crer em Jesus, por isso vive em pecado. E a morte está sempre ao lado deles. E já estão condenados. Não serão não, já estão. Mas que vai vir um Consolador que vai vir convencer o mundo do pecado. Porque eles não creem em mim. E através da pregação, da mensagem deste mesmo Jesus, esse Consolador poderia convencer o mundo do pecado, para ver se o mundo cresce em Jesus e deixassem os seus pecados para viverem. Diz também, ele vai vir convencer o mundo da justiça.
Qual é justiça? Sim, justiça segundo a fé, para que fossem justificados. Mas para você ser justificado, você tem que praticar a justiça. E para praticar a justiça antes, você tem que crer. Por isso chama-se justificados pela fé. Não é justificado pela fé sem praticar a justiça. Quem não pratica a justiça não é justo. E quem pratica a justiça é o justo. O justo, justificado pela fé, não pelas obras, porque era um pecador, já estava condenado, já deveria ir para o inferno. Mas, porém, o sangue foi vertido na cruz para que a pregação do Evangelho pudesse convencer os pecadores. E os pecadores que se deixassem convencer dos seus pecados poderiam crer em Jesus e começar a praticar a justiça e assim seriam justificados do pecado, para serem filhos de Deus. Por isso é a justificação da justiça. Ou então pela fé. Justiça que é pela fé. E assim, aquele que foi pecador deixará de ser pecador e começará agora a praticar a justiça, pois ele preparou as boas obras para que os justos pudessem andar. Aleluia! Justiça. Ouvis? Não é vosso cristianismo mundano de injustiça, de corrupção, de pecado e começam a dizer estamos aí para o céu. Vamos receber coroa. Qual coroa? Se você não crê. E se você cresce, já praticarias a justiça. E serias justificado. E já não serias mais um mero, aleluia, condenado, mas um salvo. Mas também esse outro Consolador viria também convencer o mundo com juízo. Ouviu? É isso que já está acontecendo na terra. É com espada, é com sofrimentos, é com juízo, é com julgamento, com catástrofe. A ira de Deus caiu sobre a terra, mas ainda assim o amor de Deus está nisto. Ouviu? Deus está a fustigar a terra, maltratar a terra com todo tipo de pestilência, catástrofes, guerras, violência, fome, tudo isso. Mas isso tudo, Deus está a trabalhar para ver se o mundo seja convencido do pecado. Para ver se o mundo possa aceitar Jesus através dos sofrimentos. Para ver se o mundo possa praticar a justiça, crendo em Jesus através da dor. Mas se o mundo continuar assim, não restará nada senão a condenação. E essa salvação é você, individualmente. Não espera o mundo se converter. É você tomar atitude, é você se converter através, sim, da pregação do Evangelho e de todos os sofrimentos que a terra, aleluia, está a experimentar, para que você possa fugir da ira de Deus. Ouviu? Deus sábio, Deus de sabedoria, até usa o juízo, a espada, o machado, a pá para convencer os pecadores, para libertar os pecadores do poder do diabo para Deus e das trevas para a luz. Vocês estão a viver os dias de juízo de Deus e vai intensificar. O mundo nunca mais será o mesmo, pois estamos nos últimos dias. Quando estou a falar dias, estou a falar nos últimos tempos. Porque o tempo de Deus não é o tempo dos homens. E como Deus olha para o tempo, não é como vocês olham o tempo também. Um dia para vocês são 1000 anos para Deus. E 1000 anos para Deus é um dia para vocês, ok? Então, espere muito bem. Creia somente e arrependa-te. Sim, se é com dores, se é com a palavra, aleluia. Mas, de qualquer forma, se você for convencido pela palavra, faz bem. Mas se é pelo sofrimento, quantas pessoas que vão aceitar Jesus Cristo vão renunciar, vão confessar, vão se arrepender numa cama do hospital, num problema, como mais ou menos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ouviu? Pessoas perderam riquezas, perderam casas, perderam tudo, perderam empresas, tudo faliu. Aquilo que era grande cidade virou deserto. O que aconteceu no Havaí, o que aconteceu agora na Espanha, o que está a acontecer agora na Gaza, o que está a acontecer no Líbano, o que está a acontecer na terra, o que está a acontecer e vai acontecer na África, muita fome, a secura, a miséria. O cavalo vermelho preto de em breve vai se levantar na terra e a terra vai gemer com colapso econômico. Isso tudo é o juízo de Deus para ver se os homens sejam convencidos. E o Consolador está aqui, viu? Consolando, aleluia, os pecadores, não consolando os pecadores para continuarem em pecado, lhes mostrando o caminho de Golgota para a salvação. Se você pode crer, diga amém. Amém, Paulão.